Fala, torcedor do Sport Recife. Esse vídeo vai ser sobre meu comentário sobre tudo que aconteceu ontem no CT do Sport, a, o protesto, né, que alguns chamam de invasão, outros chamam de protesto pacífico. E aí eu só estou postando hoje porque eu queria entender os dois lados, né? Tanto o lado do torcedor, que foi lá protestar, foi lá cobrar os jogadores, quanto o lado do elenco, né, que também engloba a diretoria e os funcionários do clube. Então, minha primeira análise se baseia no pré-manifestação, pré-protesto. Era de conhecimento de todos de que ia acontecer esse protesto. Tanto que houve uma divulgação nas redes sociais, né, dos integrantes das torcidas organizadas, dos influenciadores do esporte. Então era de ciência que teria esse protesto. E aí fica a pergunta: o que a diretoria fez para amenizar esse protesto ou até dialogar antes do acontecimento? Fica notório de que a diretoria não promoveu nenhuma ação, né? Os torcedores chegaram lá e aí tiveram acesso ao CT, né? Salientar também o modo que entrou. Eu acho que foi facilitado demais, né, a entrada desses torcedores e confirma ainda mais que a diretoria não tentou solucionar de maneira pacífica, vamos dizer assim. Além disso, né, poucos diretores estavam presentes. Os recém-contratados, né, quando houve a mudança na gestão, estavam lá. Mas eles estavam lá que, teoricamente, eles moram lá, né, eles passam um bom tempo lá. Por quê? Chegaram há pouco tempo em Recife e, para conhecer um pouco mais do cenário do clube, eles estão mais tempo no CT, né, do que em outros locais. O presidente não apareceu, o presidente não tentou dialogar, né, com esses torcedores, e aí coube ao elenco, né, aos jogadores e ao Daniel Paulista, que também é recém-chegado, né, ouvir esses torcedores. E aí eu parto do princípio de que a diretoria e o presidente entregou o elenco, entregou o clube ao elenco. Porque a partir do momento que você deixa de conversar, dialogar com o torcedor e entrega o torcedor cara a cara com o elenco, já é algo muito grave. Sabemos que o elenco precisa render mais, mas o elenco também precisa ter essa proteção, ter esse escudo da diretoria, porque ali tinham jogadores que já conhecem a pressão dos clubes brasileiros, sim, tinham esses jogadores, mas também tinham jogadores que não conhecem como é a pressão no futebol brasileiro. Os portugueses, né? Sérgio Oliveira, João Silva, tinha o Rivera também. Então, assim, tinha alguns jogadores estrangeiros que não conhecem, né, a forma como é pressionado, a forma de pressão por resultado nos clubes brasileiros. Além de que tinha garotos, né? O esporte promoveu recentemente jogadores da base ao time profissional. É só você observar o último jogo contra o Juventude, metade do banco de reservas eram de garotos da base, né? Que também evidencia uma pressão que eu acho que é desnecessária a esses garotos. A gente observou no vídeo, né, que foi publicado por várias pessoas, né, vários torcedores, de que Zé Lucas foi indagado pelos torcedores, né, e é um garoto de 17 anos. Então, assim, é algo muito grave. Mas que a diretoria não fez nada em relação a isso. E pós ocorrência, pós acontecimento, a diretoria seguiu sem fazer nada. Porque você fazer uma nota, né, em um site dizendo que repudia a invasão, porque segundo a diretoria foi uma invasão, isso aí é só um escape para que
as coisas continuem ocorrendo, né? Não houve nenhuma ação pesada da diretoria. E aí os jogadores, quer queira, quer não, ficaram refém dos torcedores. Os jogadores só fizeram escutar. Quando falavam, era pedido dos próprios torcedores, né? Rafael Thierry falou porque os torcedores exigiram que ele falasse. Então, assim, você vê que Pablo não falou nada, Cariús não falou nada, Barleta não falou nada, e foram jogadores que foram diretamente cobrados. Além de Lucas Lima, Zé Lucas, né? Outro jogador que falou, Chico, que também foi cobrado a falar. E aí ele deu uma declaração que para o torcedor pode ser até aprovada, mas para o elenco pega mal, né? A partir do momento que Chico diz que tem jogadores que chegaram e que não conhecem a história do clube, não conhecem a forma de jogar, não demonstram raça, se bem que ele fala, eu não estou me referindo a estrangeiro ou a brasileiro. Mas se ele fala que existe isso, tem pelo menos um jogador que não está honrando o clube. Outro detalhe, não, mas o salário está em dia. Ok, isso é obrigação do clube. Mas, infelizmente, no Brasil, o salário em dia quer dizer que agora vocês têm que jogar, vocês têm que ganhar todos os jogos. Não, isso é uma obrigação. Salário em dia é obrigação. Então, assim, foram vários erros, né, que tanto o lado do torcedor cometeu, né, quanto a diretoria também cometeu. E aí sobraram para os jogadores que entendem a situação. Obviamente, cada um interpreta da maneira que entende o cenário do futebol brasileiro e do esporte. Mas assim, para o próximo jogo contra o Botafogo, por exemplo, vai ser difícil o elenco entrar no, na partida confiante, né? Eles vão entrar bastante impressionados e o jogo é em casa. Então, assim, a forma como foi cobrado acarreta muitas consequências. Só vamos saber, né, essas consequências, principalmente dentro de campo, na partida contra o Botafogo. Mas, um dia após o protesto, já tem consequências. Por exemplo, a diretoria divulgou que 2 jogadores não aceitaram vir para o esporte por causa justamente desse protesto. Não sei se isso é apenas um escape da diretoria em dizer, ó, tentamos trazer 2 jogadores e por causa da torcida, os jogadores não aceitaram. Que também pode acontecer isso. A gente conhece essa diretoria. Então, assim, eles são extremamente inseguros e, mediante o acontecido, pode ser uma válvula de escape para dizer, ó, tentamos 2 jogadores e não chegaram por causa disso. Outra coisa, a forma como a diretoria está agindo é algo extremamente preocupante. A diretoria não se pronuncia e meio que a diretoria entregou a campanha do esporte na Série A a Daniel Paulista. Daniel Paulista acabou de chegar e já pegou uma bomba muito grande. No protesto ele diz que entende a situação e para ele seria cômodo continuar lá no Remo. Mas Daniel ama o esporte. Daniel tem uma história no esporte. Então, assim, é difícil para ele também. Mas, como ele disse no vídeo, ele está fazendo mudanças, está exigindo contratações, jogadores novos estão chegando. Então, assim, se o esporte domingo vencer, não é porque houve protesto que o esporte trouxe os 3 pontos. A primeira vitória do esporte na Série A. Obviamente, o protesto demonstrou a insatisfação do torcedor, né? E os jogadores, acho que eles entenderam a real situação. Porque uma coisa é a insatisfação numa rede social, a insatisfação na imprensa, a insatisfação no estádio, as vaias. Outra coisa é você estar cara a cara, olho a olho com o torcedor e ele mostrar sua insatisfação. Mas, mais uma vez, a diretoria peca
em não dar o suporte aos jogadores. Houve erros dos dois lados. A diretoria em nenhum momento tentou evitar um contato mais direto entre o torcedor e o elenco e os jogadores, e o presidente não estava presente no protesto. Algumas ações serão tomadas pela diretoria em relação ao CT, principalmente a portaria, ao portão de veículo, ao portão de carros, né? Vai ser reforçada para que não haja mais esse tipo de ocorrência, mas surgiram também outras situações de que alguns empresários estão contactando a diretoria para tentar um desligamento de alguns atletas que não gostaram da forma como foi cobrado, e isso é natural, né? Alguns jogadores de fato vão sentir essa pressão e preferem sair do clube. Então é aguardar, né, as próximas notícias, os próximos dias, e ver como que o Sport vai se suportar dentro de campo contra o Botafogo. Até porque já foi promovido também que antes do jogo contra o Botafogo, né, no mesmo dia, horas antes da partida, vai ter um protesto na frente do clube. Então, assim, é esperar o próximo jogo contra o Botafogo, ver como o Daniel vai escalar esse time, se vai ter alguma substituição, alguma alteração de mudança tática ou de algum jogador importante, porque aí é meio que já, já passa a sensação de que alguns jogadores se sentiram extremamente cobrados e que não querem mais vestir a camisa do Sport Recife.